Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo a gente vai tratar de um assunto muito sério, que são os riscos geopolíticos que aumentaram muito no mundo nos últimos meses, em especial agora no Oriente Médio. Nesse último sábado, como vocês devem ter acompanhado, o Irã fez um ataque a Israel por meio de mísseis e drones. Era um ataque que já era esperado por Israel e pelos Estados Unidos. Israel já estava bem preparado para esse ataque e conseguiu neutralizar praticamente todos os mísseis e drones que foram lançados pelo Irã contra o seu território. Mas é claro que essa situação, somado com a guerra em curso de Israel contra o Hamas no território palestino, em retaliação àquele ataque que o Hamas fez no território israelense, que vitimou muita gente. Isso tudo somado também com a guerra Rússia e Ucrânia, que persiste até hoje, e outros pontos de tensão ao redor do mundo estão chacoalhando o mercado financeiro, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. E é claro que todos nós ficamos muito preocupados com isso, afinal de contas ninguém sabe ao certo até que ponto esses conflitos podem escalar e eventualmente levar até uma guerra mundial. Não é uma coisa que está no radar no momento dos analistas políticos, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. E é claro que tudo isso também influencia nos nossos investimentos. Eu tenho recebido nos últimos dias muitas mensagens de seguidores preocupados, sem saber o que fazer com seus investimentos, e nesse vídeo eu vou mostrar algumas formas de você proteger a sua carteira de investimentos. São formas de proteção bastante simples, todo mundo pode fazer, não tem complexidade, mas antes disso eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com a economia e os investimentos aqui no Brasil e no mundo. Primeiro ponto importante é que o dólar vem se valorizando frente ao real. E essa valorização do dólar traz uma consequência direta para a gente aqui no Brasil, que é o nosso Banco Central vai ter mais dificuldade em continuar baixando a taxa Selic. Esperava-se no início do ano que a nossa Selic terminasse esse ano de 2024 na casa dos 9%. E muitos bancos, corretoras, analistas já estão revendo essa projeção para a casa dos 9,25%, até mesmo 9,5%. Por quê? Porque um dólar mais alto influencia na nossa inflação aqui no Brasil. A gente tem muitos produtos e serviços que a gente consome que estão atrelados ao dólar. Então, dólar mais caro, esses produtos e serviços ficam mais caros também, aumenta a nossa inflação aqui. Com inflação mais alta, o Banco Central não tem como reduzir tanto a taxa Selic. E lá nos Estados Unidos, em que os juros estão nas alturas para os padrões norte-americanos, estão hoje em 5,5% ao ano, esperava-se que o Banco Central norte-americano, o Fed, começasse a reduzir as taxas de juros por lá em junho, mas como a inflação nos Estados Unidos está também mais alta do que o esperado, a expectativa da maior parte do mercado é que essa redução não aconteça mais em junho e que os juros nos Estados Unidos fiquem mais altos por mais tempo, o que é interessante para quem quer investir na renda fixa norte-americana. Inclusive gravei um vídeo recente sobre isso, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir e entender como investir lá na renda fixa dos Estados Unidos de uma forma muito fácil. Mas voltando aqui no Brasil, o que está acontecendo com a nossa bolsa de valores? Se a gente olhar para o Ibovespa, ele está em queda. Olha só, do início do ano para cá, o Ibovespa acumula uma queda de mais de 5%, muito em razão dessa instabilidade mundial que faz com que os investidores tirem o seu dinheiro de lugares mais arriscados, como é o caso do Brasil, e transfiram para economias mais sólidas e seguras, como os Estados Unidos. A gente tem também fatores internos aqui da nossa política, nossa economia, que não está indo tão bem, que também faz com que os investidores internacionais tirem o dinheiro do Brasil. Isso faz com que a nossa bolsa de valores se desvalorize. E um outro ponto importante é o ouro. O ouro disparou
disparou nas últimas semanas. Olha só esse gráfico aqui que mostra o preço do ouro em dólares da década de 70 até hoje. Você vai notar aqui que desde o início desse ano o ouro começou a subir e não parou mais. E isso também é reflexo das incertezas mundiais. O ouro é considerado um dos ativos mais seguros do mundo. Então, sempre que os investidores percebem um risco no mundo, eles correm para o ouro e o ouro naturalmente se valoriza. E aqui no Brasil nós tivemos também nessas últimas semanas uma alta dos juros futuros. Se a gente olhar aqui para os investimentos de renda fixa, por exemplo, os títulos públicos do Tesouro Direto, a gente vai ver que o Tesouro IPCA mais 2045, por exemplo, está pagando IPCA mais 6%, 2035 também está muito próximo de IPCA mais 6%, assim como outros títulos públicos. E isso também é reflexo dessas incertezas, tanto aqui no Brasil, na nossa economia, na nossa política, como também no mundo. Então os investidores estão demandando um prêmio maior, juros maiores para investir aqui na nossa renda fixa, para comprar títulos públicos do Tesouro. Então essa é inclusive uma oportunidade interessante para quem está fazendo uma carteira de longo prazo de títulos públicos. Consegue agora pegar um Tesouro IPCA pagando inflação mais 6%, que é muito alto. Você consegue travar essa taxa aí até 2035, 2045, dependendo do título que você escolher. E dá até para brincar um pouquinho com a marcação a mercado, porque provavelmente em algum momento futuro, passada toda essa instabilidade, essas taxas podem cair e você pode vender até esses títulos antes do vencimento com um lucro. Mas vamos agora falar de como proteger a sua carteira de investimentos nesse cenário de incertezas e indefinições. Antes disso, é claro, já se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito. Tem muita gente que não recebe as notificações dos vídeos porque não está inscrito no canal. Então você precisa se inscrever, ativar o sininho ali, colocar todas as notificações para você saber quando eu lançar vídeos novos e não perder esses conteúdos que, sem dúvida, vão ser muito importantes para os seus investimentos, para o seu enriquecimento. E também já deixa o seu curtir nesse vídeo, compartilha com todo mundo, me segue lá no Instagram, @Fonte da Fortuna. Vamos lá, pessoal, qual que é a primeira forma para você proteger o seu dinheiro, o seu patrimônio? É investir em dólar. Melhor ainda se você fizer esse investimento em dólar diretamente lá nos Estados Unidos. Eu venho falando de você ter uma parte do seu patrimônio no exterior desde 2018, que foi quando eu comecei aqui o YouTube. Aliás, desde 2017, quando o YouTube Fonte da Fortuna nem existia, só existia o blog escrito Fonte da Fortuna, eu já tinha feito artigos falando da importância de você ter uma parte do seu patrimônio investido em dólar. Naquela época nem existiam contas em dólar para nós brasileiros nos Estados Unidos. Hoje existem várias no mercado: Nomad, Avenue, Inter, C6, XP, BTG. Praticamente todos os bancos hoje oferecem uma conta em dólar nos Estados Unidos, tanto para você viajar como para fazer investimentos. Então hoje está muito fácil investir em dólar nos Estados Unidos. E é um assunto tão importante que eu venho fazendo já há alguns anos, pelo menos um vídeo por mês falando de investimentos no exterior. E tem até seguidor meu que acha que eu faço isso só por conta da nossa parceria com a Nomad. E não, eu faço isso porque é um assunto importante. Se você não quiser usar a Nomad, quiser usar uma outra conta para fazer os seus investimentos nos Estados Unidos, tudo bem, fique à vontade. O importante é que você tenha uma parte do seu patrimônio no exterior, porque isso traz muita segurança, especialmente nesses momentos de maior volatilidade, de maior incerteza mundial. Se você quiser abrir a sua conta na Nomad, você vai ter um benefício especial por conta da parceria que a gente tem com ela. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. No momento da abertura você coloca o cupom Fonte da Fortuna 20 e você poderá ganhar até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio feita em até 15 dias contados da abertura da conta. Então, só de mandar o seu dinheiro para os Estados Unidos, você já tem várias vantagens. Você tem a diversificação territorial, tira uma parte do seu dinheiro do Brasil, um país muito mais instável,
coloca nos Estados Unidos, um país muito mais seguro, tira o seu dinheiro do real, coloca em dólar, que é uma moeda muito mais forte. A tendência do real no longo prazo é sempre se desvalorizar em relação ao dólar, e lá nos Estados Unidos você pode investir na renda fixa norte-americana por meio de ETFs de uma forma muito simples, começando com apenas $1. Já gravei um vídeo sobre isso que eu deixei aqui em cima para vocês assistirem. Você pode também, se quiser assumir mais risco, investir na bolsa de valores norte-americana, que olha só, teve um resultado extraordinário nos últimos 12 meses. E se a gente olhar para um contexto mais histórico, a gente vai ver que a bolsa americana traz no longo prazo excelentes resultados para os investidores, muito melhores do que a nossa bolsa de valores aqui no Brasil. E como eu mencionei, você vai encontrar aqui no canal dezenas, centenas de vídeos falando sobre investimentos no exterior. Então não falta conhecimento aqui para você. Se você quiser ter mais conhecimento, também tem o meu curso de finanças e investimentos, que é o curso Liberdade Financeira, que eu te ensino todos os investimentos aqui no Brasil e também investimentos no exterior. Então não tem desculpa para você não começar a investir lá fora. Óbvio que você não vai colocar todo o seu dinheiro lá no exterior. Se você mora no Brasil, trabalha aqui, ganha em reais, sua vida tá aqui. Mas uma parcela do seu patrimônio lá fora é muito interessante. Eu hoje tenho em torno de 10% do meu patrimônio nos Estados Unidos. Vou aumentar esse percentual para pelo menos 15%, talvez até 20%. Ao longo dos próximos meses eu vou aumentando gradativamente esse percentual, porque estou vendo os riscos aqui internos e internacionais aumentando. Mas vamos lá, pessoal, investir em dólar não é a única forma de você proteger o seu patrimônio. Uma outra forma muito interessante, sobre a qual também eu falo desde 2017, 2018, quando eu comecei esse trabalho de educação financeira no Fonte da Fortuna, é o investimento em ouro. Como eu mostrei para vocês, nos últimos anos o ouro se valorizou muito. Ele teve uma primeira grande alta em 2020 por conta da pandemia, depois caiu um pouquinho, mas voltou a subir bastante esse ano por conta de todas as incertezas. Então ter um pouquinho de ouro na carteira também é sempre um bom negócio, pensando na proteção de longo prazo. Existem várias formas de se investir em ouro, inclusive tem aula também sobre ouro lá no meu curso Liberdade Financeira. Tô deixando inclusive o link do curso aqui na descrição para quem quiser conhecer e se tornar meu aluno em 2024. Mas a forma que eu considero a mais simples é por meio de ETFs. Existem ETFs de ouro aqui no Brasil, como por exemplo o Gold 11, eu tenho inclusive esse ETF na minha carteira, e lá nos Estados Unidos também existem ETFs de ouro, vários ETFs de ouro. Um que eu invisto lá é o IAU. E o legal de fazer esse investimento em ouro diretamente lá na Bolsa Americana, comprando um ETF americano de ouro, é que você já tirou o seu dinheiro do Brasil, ele está lá nos Estados Unidos em dólar, e ainda você vai investir no ouro. Então você está, digamos, fazendo uma dupla proteção, tirando o dinheiro do Brasil, investindo diretamente na Bolsa Americana e investindo num ativo que é a prova de crises, é o ativo que mais se valoriza quando crises acontecem, que é o ouro. E por fim, uma terceira forma de proteção, essa um pouco mais polêmica por conta da sua volatilidade, é o Bitcoin. Por quê? O Bitcoin é uma moeda descentralizada, ela não está ligada a nenhum país do mundo e também é uma moeda deflacionária. Então, com o passar do tempo, menos bitcoins podem ser emitidos. Inclusive, nós teremos essa semana aqui o evento tão esperado do halving do Bitcoin, que a emissão dos bitcoins vai ser cortada pela metade. Esse evento acontece de 4 em 4 anos e teremos um novo halving justamente essa semana, o que explica a valorização recente muito grande do Bitcoin, além da questão da aprovação dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Só que
que se você for investir em Bitcoin, você precisa estar ciente de que é uma criptomoeda extremamente volátil. Então tem períodos de alta valorização, depois tem uma grande queda, depois valoriza novamente, mas a tendência de longo prazo é de valorização. Tanto que veja essa reportagem aqui. Muitas gestoras, muitos analistas estimam que um Bitcoin poderá valer de 80 mil até 1 milhão de dólares. Hoje, na data em que estou gravando esse vídeo, um Bitcoin está valendo 65 mil dólares, o que equivale a aproximadamente 330 mil reais. Então veja só algumas projeções trazidas por essa reportagem da revista Exame. A ARK Invest estima que poderá valer de 600 mil até 1,5 milhão até 2030. A Bitquant de 80 mil dólares a 250 mil dólares até o final desse ano. A Bloomberg Intelligence 100 mil dólares até 2026. A Bernstein 150 mil dólares até 2025. Então veja que tem muitas projeções de alta do Bitcoin, mas não é garantido que vai se realizar. O que eu recomendo é que se você for investir em Bitcoin, objetivando a sua proteção patrimonial, que seja um percentual pequeno do seu patrimônio, até 2, 3, 5% no máximo do seu patrimônio, porque realmente é muito volátil e a gente não tem como prever o que vai acontecer. Para você fazer uma proteção patrimonial sem correr todo esse risco da volatilidade, uma proteção patrimonial mais certa, você pode ficar tranquilamente com os investimentos em dólar ou em ouro. Mas se você quiser, digamos, apimentar um pouquinho essa proteção, objetivando eventuais grandes lucros que podem acontecer ou não, aí você pode colocar o Bitcoin na sua carteira. Eu mesmo tenho Bitcoin na minha carteira, hoje em torno de 2% da minha carteira está em Bitcoin. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre Bitcoin, deixa um comentário aqui. Faz tempo que eu não falo sobre Bitcoin, tem vídeos aqui no canal de alguns anos atrás. Depois eu parei de falar sobre esse assunto, porque o pessoal não estava muito interessado, mas se vocês quiserem que eu volte a gravar alguns vídeos sobre Bitcoin, deixa o comentário aqui. E lembrando que também tem aulas de Bitcoin no meu curso Liberdade Financeira para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Então, em resumo, pessoal, essas são 3 formas eficazes de você proteger o seu patrimônio. Colocar um percentual do seu patrimônio em dólar nos Estados Unidos, em ouro, seja aqui no Brasil por meio do ETF Gold 11 ou diretamente nos Estados Unidos em um ETF de ouro como o IAU. E se você estiver disposto a correr um risco maior e talvez ter um retorno muito maior, um pouquinho em Bitcoin também pode ser interessante. Na minha carteira eu faço a minha proteção nessa ordem. Primeiro, dólar, como eu falei para vocês, em torno de 10% dos meus investimentos, do meu patrimônio hoje está em dólar nos Estados Unidos, eu vou aumentar esse percentual. Tenho ouro, um pouquinho de ouro na minha carteira, não é muito, mas tenho o Gold 11, tenho o ETF IAU nos Estados Unidos e tenho também uma posição não muito grande em Bitcoin, mas é bom que se o Bitcoin se valorizar demais aí, como muitos estimam, eu vou participar dessa valorização. E se você quiser assumir um pouco mais de risco para talvez ter um retorno maior, você pode também colocar um percentualzinho pequeno do seu patrimônio em Bitcoin. Lembrando, um percentual bem pequeno porque tem bastante volatilidade e bastante risco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado. Compartilha nos grupos de WhatsApp e nos vemos no próximo vídeo aqui do Fonte da Fortuna. Um forte abraço!